Amém, irmãos? Graças a Deus estamos juntos aqui para ouvir a palavra de Deus, né? O Senhor, nós cantamos ao Senhor e agora é o momento de ouvirmos a voz do Senhor. Estamos dando sequência nessa série chamada Jesus, né? A série de Jesus. Hoje eu preguei ela lá na nossa congregação, lá na igreja IPI Ebenezer, e foi uma bênção. Vocês também estão acompanhando o que está sendo pregado aqui, está sendo pregado lá. Nós estamos colocando todo mundo na mesma página e tem sido muito bom, né, aprendermos das Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre as marcas de uma testemunha, falando sobre João Batista, ok? Abra comigo então, por gentileza, João capítulo 1, e vamos ler do versículo 19 ao versículo 34. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 em diante. Amém? Mesmo assentado, em reverência ao Senhor da palavra, acompanhe comigo então esse texto. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. E ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem você é? É Elias? Ele disse: não sou. É profeta? Ele respondeu: não. Finalmente disseram: quem é você? Dai-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus aproximando-se e disse: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Versículo 32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Versículo 34. E eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, ó Pai, por essa palavra. Que nessa noite o Senhor, Deus, fale aos nossos corações através da vida de João Batista e nos revele a Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, com que essa palavra possa cair, Deus, em corações aonde o terreno seja fértil e dê frutos, ó Pai. Que possamos ser praticantes da sua palavra, não apenas ouvintes. Espírito Santo de Deus, me ajuda a compartilhar nesse momento a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. As marcas de uma testemunha. Quando lemos os primeiros versículos de João 1 a 18, né, o prólogo, apresentou Jesus como Deus habitando entre os homens, o Deus encarnado que entrou no cronos do homem, no tempo do homem, e deixou a sua glória, se fez carne, a semelhança de homem, para poder, né, trazer a mensagem da salvação ao homem. E esse Deus estava lá, Jesus estava lá no começo, né? Façamos um homem à imagem e semelhança. Esse Jesus também era o Criador. Ele capacitou o homem a entender a mensagem
de Deus quando estava junto com o Pai, e essa mensagem foi rejeitada pelo homem, nós vimos isso. E Jesus então, na sua encarnação, ele se tornou homem para manifestar-se ao seu semelhante. Nós vimos que Jesus era 100% homem e 100% Deus, ok? Então, esse foi o início da nossa série, nos primeiros 2 capítulos. Semana passada falamos sobre o verbo se fez carne, né? Hoje nós vamos falar sobre essa questão de ser testemunha. O texto aqui nos relata a vida de João Batista, e o texto o caracteriza como a testemunha. João Batista era uma pessoa acostumada à vida de solidão. Ele vivia no deserto, possuía hábitos estranhos, até mesmo para aquela época. Em Mateus capítulo 3, versículo 4 a 7, diz que ele comia gafanhotos e mel silvestre, e usava vestes de pele de camelo e um cinto de couro em volta dos seus rins. Era uma moda bastante antiga, até mesmo para os seus dias. As pessoas o viam meio como uma pessoa exótica, uma pessoa estranha. A multidão via ele, confessava os seus pecados, ouvia a sua palavra, e por ele era batizado. Entretanto, por outro lado, João Batista era extremamente duro para com a elite religiosa local. Não é por uma nem 2 vezes que ele chamava aqueles homens de cobras venenosas, né, de serpentes. Ele vivia debatendo contra essas pessoas. A sua vida não seria nada impressionante se Jesus não tivesse declarado a seguinte frase sobre João Batista, que entre os filhos das mulheres não havia surgido outro maior do que João Batista. O próprio Jesus diz isso. Jesus estava querendo dizer, meus irmãos, que até aquela geração não houve um homem tão digno, tão nobre quanto João Batista, e eu fiquei pensando, no que se baseava essa grandeza de João Batista? Porque João Batista, ele era originário de uma vila bem simples, em Nazaré. Ele não deixou nenhuma obra escrita sobre a sua vida devocional, também não deixou nenhuma obra escrita sobre a sua vida de disciplina como servo, não fez nenhum milagre, não tinha habilidades para com a liderança, para liderar, e provavelmente não era sacerdote, possivelmente nunca fez um sacrifício. Ele era somente uma voz clamando no deserto. Mas apesar disso, Jesus assim faz um testemunho a respeito dele, que dentre todos os homens de todos os tempos, não havia ninguém maior do que ele. A pregação de João Batista no deserto causou um certo impacto sobre a comunidade judaica, incluindo Herodes. Herodes gostava de ouvi-lo, apreciava ouvi-lo, mas foi o mesmo Herodes que mandou cortar a cabeça de João Batista. Esse impacto que teve a pregação de João Batista fez com que fosse formado uma comissão de inquérito do Sinédrio, composta de sacerdotes, levitas e fariseus. E essa comissão era constituída por pessoas distintas, aqueles que concordavam de certa maneira com o pensamento romano, aqueles que faziam parte dessa comissão religiosos que eram rebeldes ao pensamento romano, e havia ali a turma, mais da seita mais ortodoxa de Israel, que eram os fariseus, que eram um grupo enorme naquela época, de 6.000 pessoas que faziam parte dessa seita dos fariseus. Então, João, ele não estava credenciado como profeta, e os integrantes, então, foram até João, dessa comissão, e apresentaram-se diante de João, e crivaram João de perguntas. Eles queriam saber se ele era o Cristo, o ungido de Deus, tão ansiosamente esperado pelo povo de Israel, nação de Israel, e
E naqueles dias especificamente que antecederam a vinda de Jesus, havia uma expectativa de que o Messias, o Salvador de Israel, haveria de vir e livrar o povo do sofrimento, anteriormente da mão dos gregos e agora então, naquele momento, das mãos dos romanos. Havia uma expectativa, e aquele pessoal religioso perguntou: olha, quem é você? Você é o Cristo? E ele diz: eu não sou o Cristo. Indagaram então a possibilidade de ele ser Elias, por conta das suas vestimentas, seu jeito, em certos aspectos, João Batista, o seu modo de viver, o seu modo de ensinar, parecia como Elias, era semelhante a Elias, mas a resposta foi negativa, ele disse: não sou. Indagaram então se ele era o profeta que Deus havia de enviar, de levantar, lá no contexto de Deuteronômio, que se fosse a semelhança de Moisés, e ele disse: olha, eu não sou. Quem era João Batista? João Batista era uma testemunha. E João Batista é um exemplo para nós também. Porque, como foi apresentado no início desses versículos, apresenta João Batista como alguém chamado a ser testemunha. Mas isso também nos alcança, porque nós também fomos feitos testemunhas. Quando nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus e encontrados, então fomos enxertados nessa videira, a partir daquele momento nós passamos a ser testemunhas, e nós vemos isso, essa referência bem consolidada em Atos 1:8, quando Jesus afirma aqueles discípulos que eles deveriam esperar receber a capacitação do céu, e então o Espírito de Deus haveria de descer sobre eles, e fariam todos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E todos nós que fomos alcançados por Jesus, também estamos dentro dessa condição de testemunhas. Há uma responsabilidade, assim como João Batista, de sermos enviados ao mundo, enviados àqueles que precisam ouvir essa mensagem. Nós somos humanos, João Batista também era humano. No entanto, na condição de ser humano, ele era tão especial que levou Jesus a dizer que não houve outro igual a ele. Foi um homem como nós, mas ele se destacou, queridos irmãos, porque destacou em ser aquilo que Deus queria que ele fosse. E aqui eu quero fazer uma pausa, queridos irmãos. Eu queria falar a respeito exatamente dessa questão de você cumprir com o chamado para o qual você foi criado. Quando eu e você cumprimos o chamado para o qual nós fomos criados, nós sobressaímos, assim como João Batista. João Batista, ele estava cumprindo aquele chamado vindo do céu para anunciar e proclamar aquele que haveria de trazer a salvação. E muitos de nós, quando entendemos isso e cumprimos o nosso chamado, obedecemos a Deus naquilo que Deus tem feito, nós também haveremos de sobressair no meio da multidão. Na posição de testemunha de João Batista, ele tem muito a nos ensinar a nós, testemunhas de Jesus também. E eu queria falar algumas coisas sobre isso. A primeira coisa, meus irmãos, que é essencial a mim e a você, testemunha, é saber, meus irmãos, quem nós somos. Ele sabia quem ele era. Em primeiro lugar, meus irmãos, para sermos boas testemunhas, nós precisamos saber quem é. Eu vou chegar nesse ponto, mas antes disso, para sermos boas testemunhas, nós precisamos saber quem nós não somos. João Batista, é interessante, quando ele foi perguntado pelos fariseus quem ele era, ele diz: olha, eu não sou o Cristo. As outras perguntas, eles receberam categóricos não, ao final. Eles disseram: olha, eu não sou o profeta. E eles pediram, então, declara-me, né, quem você é, para que a gente possamos levar uma resposta. Ele diz: olha, eu não sou o Cristo. Até aquele momento, João Batista não havia falado sobre si mesmo. Sabe por quê, meus irmãos, ele não havia falado sobre si mesmo? Porque a testemunha fala daquilo que ele viu. A testemunha não é o centro da questão. Ela não fala de si mesmo. Eu fico pensando hoje como as coisas são difíceis hoje. Hoje, ainda mais nesse tempo de influencers, quando se pergunta algo, as pessoas gostam de falar de si mesmos. João Batista sabia que ele não era o Cristo, ele não falou de si.
Nós precisamos resistir à grande tentação de falar de nós mesmos, quando vamos falar daquele que é a mensagem. Nós não somos a mensagem, nós levamos a mensagem. João Batista sabia disso, e essa é algo importante que nós precisamos aprender e reputar esse desejo natural de falarmos de nós mesmos quando perguntam algo sobre nós, de nos autovalorizarmos na mensagem que temos que levar, que é Jesus. Eu fico vendo alguns pastores, líderes, batendo no peito, se achando os grandes homens de Deus, sendo que a única função minha e de cada um de nós é sermos instrumento instrumento para levar a mensagem daquele que é alguma coisa, Cristo Jesus. Ele é a mensagem. João Batista, ao contrário, ao ser inquirido sobre quem ele era, ele qualificou-se como um servo humilde. Apesar de ser um homem de destaque pelo próprio Jesus, ele era uma testemunha. Ele tinha em mente, meus irmãos, que uma testemunha não necessita conhecer, que uma testemunha necessita conhecer que ela não é o enfoque do assunto. O enfoque é o outro. E ele tinha muito bem isso. Tanto é que João 3,30, meus irmãos, ele fala, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista era uma pessoa que tinha esse entendimento, ele sabia que ele não era o Cristo e que ele estava ali para cumprir algo que foi ordenado a ele. E essa declaração evidente de João Batista, meus irmãos, mostra a sua condição de servo humilde, homem que veio para cumprir um chamado, uma missão destinada. João Batista sabia muito bem quem ele não era. Nós podíamos pegar um gancho, fazer uma hermenêutica a respeito sobre isso, de você saber aonde você deve estar no reino. Às vezes eu fico pensando pessoas que ficam gastando os seus dons, aquilo que Deus, o seu chamado, tentando fazer outras coisas que Deus não pediu. Vou dar um exemplo aqui. Eu não canto nada, meus irmãos. Prova disso que a dona Thalita não deixou nem entrar no coral, né, dona Thalita? Ela falou, você não, pastor. Mas eu não vou estar ali tentando cantar, porque ali não é o meu chamado, ali não é a missão que Deus me deu. E eu não vou estar bem e não vou estar ajudando as pessoas. O meu chamado é estar aqui pregando. Quando você entende aonde você deve estar, para aquilo que você foi criado, você é mais eficiente naquilo que Deus colocou para você fazer. Precisamos estar no lugar certo. João Batista estava no lugar certo. Precisamos estar debaixo da vontade de Deus, daquilo que Deus nos chamou a fazer, não fazer aquilo que achamos que devemos fazer. João Batista sabia disso. Então, para sermos uma boa testemunha, nós precisamos, queridos irmãos, saber quem nós não somos. Mas, além disso, nós precisamos também saber quem somos. Para que fomos criados? Quando a comissão do inquérito começou a pedir a João Batista que falasse alguma coisa a seu respeito, ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. É interessante que João sabia que ele era ele não era o Logos, ele não era Jesus, ele era somente uma voz que levava uma mensagem. Versículo 23, está lá, eu sou a voz que clama no deserto. É como se ele tivesse confessado o seguinte, olha, eu só falo aquilo que manda eu falar. O pensamento não é meu, a obra não é minha, é do meu Senhor. Eu só reproduzo o que o meu Senhor pede. Eu sou um veículo divulgador das ideias do Senhor. É isso que ele estava falando. Como pode ser observado aqui, meus irmãos, nesse texto, ao invés de se destacar perante a sociedade, ele ouviu e principalmente obedeceu o comando do Senhor. Ele era a voz que clamava no deserto. Nós assim também, meus irmãos, nós fomos enviados para ser uma voz. Mas muitas vezes ignoramos esse comando. Queremos ser o centro.
nos chateamos quando alguém não reconhece algo sobre nós, ficamos entristecidos. Sabe por quê? Porque achamos que temos mais valor do que aquele que é o fruto da mensagem, Jesus Cristo. Mas João Batista não parou por aí. Ele disse que ele era a voz, mas que voz? A voz que clama, a voz que grita. Essa voz clama porque acredita no que prega, na mensagem. Ele tinha convicção daquilo que ele estava falando. Alguns anos atrás, um homem condenado à morte recebeu a visita de um capelão dentro da prisão, pouco antes da sua execução, da sua sentença. E ao ouvir o pregador anunciar o evangelho, o homem, de maneira irreverente, afirmou ao capelão, dizendo: olha, certamente você não acredita no que você está pregando. E o capelão ficou meio com essa afirmação e perguntou para ele: mas por que você está dizendo isso? E ele disse: olha, se o pregador acreditasse, com certeza, se você acreditasse, com certeza você sairia daqui por todos os cantos da cidade, gritando essa verdade para todos. Muitas vezes, meus irmãos, nós falamos que cremos, mas a nossa postura é outra. João Batista, ele gritava, porque ele via a importância de ser ouvido. Ele via a importância de sua mensagem, que da sua mensagem dependia a vida dos seus amigos, dependia a vida dos seus parentes, dos seus vizinhos, dependia a vida do povo de Israel, daqueles mais distantes. Ele preocupava-se com a proclamação do evangelho para a salvação de Israel. É mais ou menos como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1,16, que ele declarava que ele não se envergonhava do evangelho, porque é poder de Deus. As pessoas hoje têm vergonha de falar de Jesus, têm vergonha de falar do evangelho, porque não acreditam nesse poder. O apóstolo Paulo, mesmo vivendo em situações desagradáveis, aprisionados, lá em Filipenses 1,16, ele diz que tudo aquilo não importava, portanto que Cristo fosse pregado. João Batista sabia perfeitamente o que devia fazer, e fazia a sua aplicação. Ele aplicava-se, esmerava-se em testemunhar, em gritar, em clamar, porque ele era a testemunha, a voz de que clama. Ele não parou por aí. Na sua fala aos fariseus, ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Ele completa, que ele era a voz que clamava no deserto. Eu não sei você, mas quantas vezes já tivemos a experiência de falar do evangelho para alguém e parece que essa pessoa entrou por aqui, saiu por aqui, nem deu bola para aquilo que a gente falou. Às vezes eu prego aqui, meus irmãos, e saio daqui com uma impressão que as pessoas não me ouviram. E às vezes eu vejo na prática que não me ouviram mesmo. E essa voz que clamava no deserto, meus irmãos, não era apenas um deserto físico, mas era baseado no fato de que as pessoas daquela época também não ouviam ele. Razão pela qual a testemunha deve entender que ela não deve desanimar quando as pessoas não ouvem. Porque nós não temos a obrigação de mudar o coração das pessoas, nós temos a obrigação de levar a mensagem e clamar. Temos a obrigação de anunciar esse evangelho, não importa a dificuldade que encontramos pela frente. Nós devemos orar ao Senhor, solicitando que nos propicie ocasiões adequadas para cumprirmos essa tarefa, de levarmos, de clamarmos, de sermos essa testemunha que leva essa mensagem, meus irmãos. Mas independente se aqueles haverão de ouvir ou não. Quando nós olhamos para Ezequiel, capítulo 2, versículo 5, ele relata alguns princípios que devem reger a nossa postura no compartilhar o evangelho. Ezequiel 2,5, ele diz: olha, prega, quer eles ouçam ou quer deixem de ouvir, hão de saber que no meio deles esteve um profeta. Ezequiel, na época, ele foi enviado à casa rebelde de Israel. A mensagem diz que não importa se as pessoas ouvem ou não ouvem o que lhe é transmitido, é necessário que elas saibam que houve um profeta, que o Deus de Israel está vivo. Em Ezequiel 3,
27, ele continua dizendo: mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhe dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Portanto, meus irmãos, nunca devemos ser regidos pelo fato das pessoas nos ouvirem ou não nos ouvirem. Devemos apenas anunciar, testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quando olhamos para Ezequiel 3, 18 e 19, ele diz assim, olha só o que ele diz: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Meus irmãos, Deus nesse versículo nos adverte da responsabilidade que temos para com Ele. E não observarmos, meus irmãos, essa responsabilidade que nós temos de sermos testemunhas de Deus, na hora exata, no momento certo, meus irmãos, certamente será cobrado de cada um de nós. Eu sei que talvez você já fez como eu. Não adianta pregar para isso aí é jogar pérolas aos porcos. Não cabe a nós dizer quem é ou quem não é o porco, quem não vai aproveitar a mensagem. Cabe a nós ser a voz que clama no deserto. A segunda coisa, meus irmãos, sobre ser testemunha, além de saber, quem você é, para que você foi criado, assim como João Batista, é a mensagem que temos. A mensagem é essencial. No versículo 29, desse texto de 1 João, de João, capítulo 1, nós vemos João Batista testemunhava sobre o Cordeiro de Deus. Ele disse que no dia seguinte ele viu Jesus aproximando e disse: eis o Cordeiro de Deus, que o quê? Que tira o pecado do mundo. João Batista tinha aqui em mente, nesse momento, quando o povo era escravo, Deus havia proporcionado libertação através de um cordeiro sacrificado, cujo sangue daquele cordeiro seria aspergido nos umbrais das portas, e o Espírito de Deus, então, que passaria por ali, viria o sangue naquelas portas, e o primogênito daquela família, que possuísse o sangue nas suas portas, não morreria. E assim nasceu a Páscoa. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é a nossa Páscoa, tendo sido colocado naquela cruz, julgado injustamente, condenado por conta dos nossos pecados. Ele não tinha culpa, mas carregou sobre os seus ombros as nossas culpas. E tendo isso em mente, lembrando de profeta Isaías, que anunciou há 700 anos antes sobre que um cordeiro haveria de ser imolado, servo de Deus, para pagar nossos pecados. Se você quiser ler esse texto, abra comigo, por gentileza, Isaías 53, versículo 4 a 7. Isaías 53, esse texto foi há 700 anos antes da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. Isaías 53, 4, 7 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca. E como um cordeiro que é levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. E olhando então para esse contexto da história de Israel, lembrando da mensagem do profeta Isaías, João Batista então transporta essas previsões para os seus dias e testifica que ali havia o Cordeiro de Deus, ali estava o Cordeiro de Deus, aquele que iria ser morto, punido por conta dos nossos pecados e que tiraria o pecado do mundo.
Meus irmãos, a linguagem de João Batista não era constituída de chavões, de crentez. Em nossos dias, é muito comum ouvir que devemos aceitar Jesus em nossos corações. Mas a Bíblia não apresenta essa linguagem, e as pessoas não podem aceitar aquilo que elas não conhecem e não entendem. A mensagem real e verdadeira que devemos compartilhar como testemunha, queridos irmãos, é que Jesus, Ele se fez carne, desceu no cronos do homem, foi morto pelos nossos pecados, sepultado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E todos os pecados foram punidos adequadamente. Falar de outra mensagem que não seja essa é desejar pintar um quadro cheio de cores para que fique mais alegre para as pessoas. Um teólogo chamado John MacArthur, ele escreveu um livro chamado Com Vergonha do Evangelho. E ele avalia que tanto no século passado, como nos nossos dias, a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, tem sido substituído na igreja por artifícios de marketing, shows, palavras conectadas, a fim de melhorar o retorno. Ou seja, a mensagem é facilitada para que todos aceitem, mas esse procedimento obscurece o teor da mensagem. A mensagem é: você é pecador e Jesus morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia para que você tivesse vida. As pessoas estão vindo para a igreja porque elas querem uma vida melhor, elas querem uma cura, elas querem uma coisa melhor no casamento, alguma coisa assim, mas elas não vêm para a igreja reconhecendo que são pecadores, miseráveis e que merecem a morte eterna, mas um Deus se fez homem, desceu nessa terra, morreu por eles, para que eles pudessem ter vida eterna. João, versículo 34, diz que este era o Cordeiro de Deus. Ele diz: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Um pouco antes, o texto diz que ele não conhecia Jesus. Mas como é que ele poderia não conhecer Jesus se ele era primo de Jesus? Certamente eles viveram ali na sua infância juntos em Nazaré, se conversaram, brincaram, participavam das festividades da família. Mas não é nesse sentido que João está dizendo que Jesus era estranho para ele. O seu descobrimento como Messias, estava falando a respeito da condição em que Jesus está sendo apresentado naquele momento. E ele diz que ele havia sido avisado anteriormente que na hora que o enviado chegasse, apareceria então o Espírito Santo em forma de pomba, e então esse sim seria o Messias. E foi quando aconteceu que João viu Jesus e a pomba sobre ele, o Espírito Santo sobre ele. Jesus já não era ali então mais um grande homem, ele vinha da comunidade divina, era o próprio Deus habitando em nós, o Deus encarnado entra na história do homem. No versículo 33, João afirma que ele batizava com água, mas haveria de vir aquele que batizaria com o Espírito Santo, e os que o recebessem, esse batismo, seriam incluídos como membros da comunidade divina, desfrutando do mesmo status, pois seriam enxertados no corpo de Cristo, conforme atesta o apóstolo Paulo. Eu e você fomos enxertados na videira, não tínhamos nada, mas o Senhor então nos colocou enxertado na videira e nos fez assentar nas regiões celestiais junto com Ele. A mensagem, meus irmãos, é uma só, e é dela que devemos falar. Não podemos usar de subterfúgios para alcançar as pessoas. Não devemos abrandar o teor da mensagem para alcançar o coração das pessoas. Nós devemos conhecê-la bem, e falar e testemunhar aquilo que vimos e ouvimos. João Batista era um homem obediente, uma boa testemunha,
tem que ser obediente, por essência, tem que ser uma pessoa obediente. E João Batista demonstra que ele era. Ele diz no versículo 33, aquele que me enviou para batizar com água. Ele tinha uma missão, ele estava cumprindo a sua missão. Além de pregar numa região desértica, totalmente difícil, falava para um povo que era indiferente a Deus, mas ele cumpria fielmente a sua ordem, a ordem que Deus havia dado para ele. Eu não sei você, meus irmãos, mas talvez você possa achar que o teu ministério não está dando frutos. Você olha para alguns lados, para o lado, você vê coisas explodindo, crescendo, as pessoas, e você se acha que você... Mas fique fiel ao seu chamado. Cumpra cabalmente aquilo que Deus está dizendo para você. Lá em Mateus capítulo 7, 21, diz que nem toda que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Obedecer é muito melhor, meus irmãos, do que você agir com as suas próprias forças, achando que você sabe das coisas. O melhor e mais importante motivo para se pregar a palavra de Deus é a deliberação do Senhor para que preguemos, para que falemos. João Batista também, além de obediente, ele era uma pessoa humilde, né? Além de ser obediente, versículo 27, diz que ele mesmo diz, olha, eu não sou digno de desatar as correias da sandália de Cristo. Na Bíblia, meus irmãos, o apóstolo Paulo, considerado como o maior missionário de todos os tempos, ele afirma ser escravo de Cristo. O poder, meus irmãos, da testemunha não está na argumentação, não está no tamanho, da beleza do prédio da igreja, não está, meus irmãos, no vigor do seu conhecimento cognitivo, mestrado, doutorado. Está, queridos irmãos, em saber que você é apenas um instrumento na mão de um Deus Todo-Poderoso. Isso João Batista sabia muito bem, e ele fazia e servia. João era uma pessoa simples, sem nenhuma sofisticação. As suas vestes, a sua dieta eram rudimentares. Entretanto, meus irmãos, ele anunciava a todos o Evangelho, tentando preparar o povo para andar em conformidade com Cristo. E nós aprendemos através de 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que nós devemos estar preparados para constantemente apresentar, queridos irmãos, a razão da nossa esperança, diz 1 Pedro. Vocês têm que estar prontos para falar daquilo que é a sua esperança para aqueles que precisam, que estão ali, que Deus coloca do seu lado. Nós precisamos entender, meus irmãos, que se entramos numa universidade, não é simplesmente para completar um curso, queridos irmãos, mas é para sermos testemunha lá dentro. Se estamos trabalhando em algum lugar, não é simplesmente, queridos irmãos, para colocar pão em nossas mesas, mas para sermos testemunhas lá dentro. Se Deus colocou você em alguma posição, não é simplesmente para você estar ali e cumprir, é porque Deus quer que você seja testemunha ali dentro, seja luz para aqueles que estão em trevas. Pastor, como é que nós podemos ser luz? Testemunhando da luz que está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Não por obrigação, não por acharmos que somos melhores, mas porque amamos aquele que nos amou primeiro. Além disso, nós devemos orar ao Senhor, meus irmãos, para que nós possamos cumprir a nossa missão. E o nosso papel, então, será cumprido, porque no desenrolar da nossa história, meus irmãos, Cristo, através do Santo Espírito, nos ajudará a cumprir as nossas missões. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, por gentileza. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela sua palavra. Nos ajuda, Deus, nos ajude a sermos testemunha, Deus. Que possamos falar, Deus, com naturalidade e com autoridade que vem do Senhor.
que sejamos humildes, não tentemos roubar a sua glória que só pertence ao Senhor. Que sejamos obedientes no quando e como falar. Que possamos, ó Pai, ajudar aqueles que estão em trevas a enxergar a luz e ter uma vida tão boa quanto nós temos vivido no Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um de nós nessa noite e nos transforma em testemunhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero convidar o pessoal do louvor aqui à frente, nós vamos ter um momento de dízimos e ofertas. Por gentileza, abra comigo em Provérbios capítulo 3. O texto de Provérbios capítulo 3, versículo 9 a 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Há uma promessa aqui, há um dever e há uma promessa. Honra ao Senhor com os teus bens. E a promessa é que se transbordará os seus celeiros, de bênçãos. O Senhor é aquele que cumpre, aquele que promete, meus irmãos. Eu tenho avisado a igreja e falado que nós estamos passando por um processo da questão financeira. Nesses últimos meses, a gente tem sentido as nossas arrecadações caírem. Isso traz algumas dificuldades, em todo esse tempo da pandemia, foi tudo tranquilo, mas nos últimos meses nós estamos entrando em déficit por conta da arrecadação caindo. Então, que os irmãos estejam orando, nós temos orado para que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos prosperem, que os irmãos cresçam, que os irmãos possam ofertar de coração, não porque acham que tem esse dever, mas por devolver aquilo que pertence ao Senhor, para que nós possamos continuar os nossos projetos. Os irmãos sabem que a gente investe na igreja. Nós estamos agora com nossos banheiros ali, só de banheiro para arrumar, trocar todas as descargas, vaso, tudo, já fechou em R$5.000. Nós já começamos a obra, estamos fazendo, temos outras obras para fazer, mas nós precisamos que todos nós tenhamos a consciência que vivemos em comunidade. Em comunidade, nós precisamos ajudar uns aos outros. Então, que Deus abençoe você, prospere a sua vida, e você cumpra, com aquilo que Deus tem chamado. Vocês viram que lá atrás eu coloquei 2 cartazinhos, tem os Pix, essa até foi uma sugestão de uma irmã que esteve aqui, dos parentes ali da Sheila, e do irmão, a Dilson. E ela falou: pastor, por que você não coloca lá? Eu falei: é verdade, tem aqui também, não sei se está aqui, vai ter aqui, mas você pode fazer por Pix também, ok? Isso ajuda bastante. Ok, vamos ficar em pé? Vamos orar e feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, porque a gente pode devolver um pouquinho do muito que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos tem dado muito mais do que bens materiais. O Senhor tem nos dado a sua presença, da paz em nossos lares, saúde. O Senhor tem feito milagres. Eu agradeço, Senhor. E o fato de devolver um pouquinho, Deus, do muito que tem nos dado, é só uma questão de obediência, Deus. Não, sabemos que o Senhor é o Deus do ouro e da prata. O Senhor pode nos ajudar a passar por essas dificuldades com um piscar de olhos. Mas o Senhor se alegra quando a comunidade, junta, unida, elas buscam, Senhor Deus, fazer com que o Teu reino cresça. Então, que o Senhor venha abençoar meus irmãos, aqueles que já devolveram, aqueles que vão devolver hoje, aqueles que estão ofertando. Que o Senhor abençoe a cada um deles. Que em suas casas sejam derramadas bênçãos dos céus. Aquela de Malaquias, que o Senhor abriria as janelas do céu e derramaria bênçãos sem medida. Deus, e eu creio na sua palavra, e a tua palavra é verdade, como Provérbios também diz. Nós já temos recebido as suas bênçãos. Que o Senhor
ó Deus, esteja dando sabedoria ao conselho a administrar esses recursos de forma que o teu nome seja engrandecido. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.